Agora eu vou chamar aqui a doutora Patrícia Cavalcante, ela vai falar sobre as reflexões sobre o layout de boxes e quartos de unidade de tratamento intensivo. Patrícia? Olá, Ah, obrigada, Amélia. vou pedir Eu, a eu você também. compartilho aqui, né? Sim, tenta aí para ver se Eu, está tudo certinho. eu compartilho o layout aqui, Tem um Screen, né? share aqui no meio, embaixo, uma setinha assim para cima. Isso, já está agora. Pode colocar em modo apresentação. Tudo certo? Tá aparecendo? Sim, está perfeito. Vou pedir só para você fazer uma breve apresentação, dizer sua formação e de onde você está falando. Boa tarde, pessoal. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar do grupo, né? Que é maravilhoso, tem essa produção incrível. Eu consegui acompanhar as apresentações, fiquei muito feliz, assim, em poder aprender com todos os trabalhos. Meu nome é Patrícia Biasi Cavalcante, eu sou arquiteta, eu fiz um mestrado e doutorado em arquitetura hospitalar. O meu mestrado foi no Rio Grande do Sul, o doutorado foi no Rio, com sanduíche na Califórnia, e eu sou professora aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a Amélia que apresentou o título da pesquisa, né, são reflexões sobre o layout de boxes de quartos de unidade de tratamento intensivo. A equipe dessa pesquisa somos eu, o arquiteto João Paulo Pompermayer, que está fazendo seu doutorado no POSARC, a mestranda Júlia Medeiros Alves, que está fazendo seu mestrado no POSARC, e a engenheira clínica Ana Cláudia Rubi Castro, da Tecnocare, que já fez algumas palestras para a BDH, né? Talvez vocês já conheçam, tenham tido a oportunidade de assistir uma apresentação dela. Essa pesquisa está em andamento, então o que eu vou apresentar, pessoal, é até a revisão de literatura. A gente ainda não fez a coleta de dados do trabalho de campo. Então, eu vou fazer uma introdução, objetivos, falar um pouquinho da metodologia e um pouquinho da revisão de literatura que foi realizada. O objeto de estudo, então, a gente vai focar o recorte, assim, bem específico, é o layout e o dimensionamento da área do leito da UTI geral de adultos. Esse tema ele surge de uma pesquisa prévia. Nessa pesquisa prévia, a gente avaliou algumas UTIs aqui da Grande Florianópolis, e uma das principais queixas é que a área do leito era insuficiente para acomodar, né, todas as atividades, equipamentos, a movimentação de maca junto ao leito, né, na percepção da equipe de saúde. Então, como foi um dos pontos assim mais críticos de resultado dessa pesquisa prévia, e como essa pesquisa prévia não focava especificamente só na área do leito, mas ela olhava para a UTI como um todo, a gente acabou optando por fazer uma nova pesquisa para poder aprofundar no que seria essa área mínima, então, ao redor do leito da UTI. O objetivo, então, é refletir um pouco sobre as dimensões e a disposição do mobiliário, dos equipamentos em áreas clínicas de UTI. A gente pretende refletir sobre a área prevista hoje na RDC 50 e também na minuta de revisão, investigar áreas mínimas e critérios projetuais para o leito de UTI na bibliografia nacional, internacional e legislações de outros países, estudar um pouquinho das atividades que acontecem junto ao leito de UTI, quais são os atributos ambientais desejáveis, né, para a área do leito de UTI, em termos de móveis, equipamentos, de dimensões, disposição, área de performance, realizar estudos de caso em UTIs, possivelmente aqui da Grande Florianópolis, e traçar recomendações projetuais para a área clínica de UTI. A metodologia, é uma abordagem centrada na ergonomia e na psicologia ambiental. Então, a ergonomia geralmente vai tentar entender qual é o perfil de usuários, quais são as atividades realizadas e como deveria ser o ambiente para atender esse perfil de usuário e essas atividades. E na psicologia ambiental, né, que tem esse olhar muito centrado na percepção e no comportamento dos usuários no ambiente, para tentar entender, né, a partir da percepção e comportamento, como esses ambientes deveriam ser. Na revisão de literatura, nós focamos assim algumas leituras mais gerais referentes à área do leito, né, então essa área clínica do TI, e, e nós também buscamos ler bastante normas e orientações internacionais em relação à área do leito da UTI. Nós não fizemos ainda a coleta, né, de dados, do trabalho de campo, mas a ideia é fazer algumas entrevistas com engenheiros clínicos,
Nessas entrevistas, o objetivo principal é entender quais os equipamentos médicos utilizados no dia a dia, rotineiramente, a variação de dimensões que esses equipamentos podem ter, posição ideal junto ao leito, melhores configurações de layout, quais equipamentos médicos utilizados em atendimentos de emergência, também a variação de dimensões, a posição ideal para cada equipamento, e tentar refletir a partir disso qual seria a área mínima para acomodar esses equipamentos. Refletir também sobre a área prevista na RDC e na minuta de revisão. Então, o foco dessas entrevistas vão ser os equipamentos. A gente pretende realizar entrevistas com médicos intensivistas. Nessas entrevistas, o foco deve ser as atividades da UTI, então a ideia é tentar entender as atividades que são realizadas rotineiramente e também como é o atendimento de emergência dentro da UTI. Né? Então, quantas pessoas participam, qual que é a área de performance necessária, a área mínima ali para a equipe de saúde atuar junto ao leito, os equipamentos médicos utilizados em ambos, tentar refletir sobre essa área mínima na percepção dos médicos intensivistas, sobre a área prevista na RDC 50 e na minuta de revisão. Em seguida, nós pretendemos fazer entrevistas com arquitetos e engenheiros com ampla experiência na área hospitalar. Esperamos contar com vocês do grupo. A ideia nessas entrevistas é focar poder ir mais diretamente em perguntas em relação a dimensões e áreas, né, a partir da experiência de projeto e pós-uso dos respondentes, ou de pesquisa também, né, dos respondentes. Tentar entender novamente, então, quais seriam as áreas mínimas, né? Refletir sobre a RDC 50, sobre a minuta de revisão, enfim. E aí a gente entraria nos estudos de caso, né? A princípio, duas UTIs da Grande Florianópolis. A ideia é pegar UTIs com áreas próximas da minuta de revisão, fazer entrevistas com profissionais de saúde que atuam nessas UTIs, para tentar entender a percepção deles em relação a essa área, fazer mapeamento visual. Para quem não conhece, pessoal, o mapeamento visual, geralmente a gente apresenta uma planta da unidade. Nesse caso, seria um recorte, assim, mostrando a área do leito, né, daquela unidade específica que está sendo avaliada, e as pessoas da equipe de saúde toda seriam convidadas a participar, né, e apontar na planta aspectos positivos e negativos dessa configuração ambiental. O que eu acho bacana nesse método é que ele não dá nenhum tipo de direcionamento, não sugestiona a resposta, e a gente consegue perceber na percepção do respondente o que é realmente relevante para ele no layout ali da área do leito. E o outro método que a gente quer, o terceiro método que a gente quer aplicar nos estudos de caso é a seleção visual. Esse formulário aqui ainda não está 100% pronto, porque a ideia é mostrar em perspectiva isométrica algumas configurações de layout mínimo para a área do leito. O respondente assinalaria qual configuração ele prefere, né, de área mínima, e tentaria justificar por que aquela seria a área mínima ali para o leito da UTI, de forma que a gente consiga perceber quais são os critérios importantes também para os nossos respondentes. E aí, para finalizar aqui a minha apresentação, a gente está nesse momento fechando a revisão de literatura. Num primeiro momento da revisão de literatura, nós fizemos leituras bem variadas aí sobre critérios para planejamento da área clínica de UTI. O maior recorte aí da revisão de literatura é que tinham que ser artigos que tratassem da área do leito da UTI, né? A gente não está olhando para a UTI como um todo, está focando mais na questão da área do leito. Aí um critério que é bem recorrente nas pesquisas é a visibilidade para o leito da UTI, tem vários estudos sobre isso, né? Os artigos, eles destacam que a visibilidade direta ao leito é fundamental e que ela é insubstituível, né? O monitoramento eletrônico, ele tem que ser complementar, ele não pode substituir a visibilidade direta a todos os leitos. E aí há estudos que apontam que os leitos com baixa visibilidade, eles têm uma demora maior no atendimento desse paciente, o paciente tem um maior risco de quedas, uma maior ocorrência de quedas, há uma menor satisfação da equipe de saúde, porque geralmente são leitos um pouco mais distantes do posto de enfermagem, e, em geral, há maiores taxas de mortalidade, especialmente para pacientes com maior comorbidades, né, com mais comorbidades. Esses estudos muitas vezes apontam, né, que os quartos privativos, com postos descentralizados, que são esses postos que olham diretamente para o leito, melhoram a visibilidade.
Há diversos estudos também, pessoal, que são bem interessantes, assim, de projetos de UTIs que eram enfermarias, foram reformadas e transformadas em quartos privativos, e aí tem estudos comparando, né, essa mudança, né, de uma enfermaria, né, de um espaço coletivo para os quartos privativos. Em geral, esses estudos apontam mais aspectos positivos para os quartos privativos do que negativos, né? Então, que em geral avaliam como positiva essa mudança. Dentre os aspectos positivos que se destacam, está a redução do impacto de situações críticas que podem acontecer dentro da UTI. Então, por exemplo, a morte de um paciente não ser percebida por todos os outros pacientes da UTI, um atendimento de emergência, poder ocorrer com um pouco mais de privacidade, conseguir acomodar os familiares também com mais privacidade numa situação delicada. E a aproximação do profissional ao paciente, já que em muitas dessas UTIs tem sido adotado o posto de enfermagem descentralizado, a maior visibilidade direta à cabeceira do leito, as melhores condições de repouso e recuperação do paciente no quarto privativo, né, que tende a diminuir os riscos de infecção hospitalar, melhorar as condições de privacidade, reduzir os níveis de ruído no quarto que favorecem o repouso, né? E até em relação à apresentação anterior, né? Os níveis de ruído e iluminação estão associados ao delírio, né? Na UTI. E melhorar a condição de controle da iluminação no leito de UTI. E também se entende que os quartos privativos facilitam o atendimento de emergência. E como pontos negativos que emergem de alguns estudos em relação ao quarto privativo, está a dificuldade do paciente ser ouvido quando ele pede por socorro, que, segundo os autores, pode ser amenizada pelo posto descentralizado, então uma visualização mais direta, né, do paciente. O maior deslocamento da equipe na unidade, já que essas unidades com quartos privativos tendem a ser maiores, e também reduz o suporte mútuo dos profissionais de saúde uns aos outros, porque com os postos descentralizados, é mais difícil alguém da equipe de saúde chamar pelo apoio dos outros, né, numa situação de emergência. Mas aí um dos autores recomenda, então, que sempre tenha um posto de enfermagem central, além dos descentralizados, para dar suporte nessas situações. E aí tem esse estudo aqui, que é bem interessante também, que é do Hamilton. Ele analisou comparativamente alguns equipamentos junto ao leito de UTI, né? Ele comparou o painel de cabeceira com o painel móvel vertical, com estativa fixada no teto, e ele concluiu que as estativas são mais eficientes, porque elas eliminam fios que ficam pelo chão, no caminho, na circulação, né? Da equipe de saúde, que podem gerar maior risco de quedas e de acidente para a equipe e para o paciente, facilita a movimentação do leito e dos equipamentos e também a própria movimentação da estativa. Tem um estudo específico que a gente leu que a gente achou bem interessante também, que era sobre a importância de permitir que ocorram alguns tipos de atendimento de emergência no leito de UTI. Esse estudo explica que, em algumas situações bem delicadas, algumas atividades poderiam ser realizadas dentro da UTI ao invés de levar para o centro cirúrgico, porque são atividades que demandam assim um tempo de atendimento muito rápido, que a demora no atendimento pode ser um fator que vai definir aí uma maior mortalidade, né? Então, que transportar o paciente pelo hospital aumentaria o risco de efeitos adversos em 30 a 45% e eleva os custos de atendimento. E aí esse autor, ele defende que a solução ideal seriam os quartos privativos, com 15 renovações de ar por hora e sistema de pressão positiva sobre o leito. Há estudos sobre a importância da presença de familiares na UTI. A gente observou também nas normas internacionais, né, sempre se pede de 1 a 2 assentos para acomodação de familiares, na minuta acho que pede 1, né, assento. Esse estudo fala que raramente há espaço para pernoite de familiares dentro das UTIs e que isso se explica pelo custo, né? Que a UTI tem um custo muito elevado de construção e também de operação, e que você reservando uma área significativa para o pernoite dos familiares, você vai reduzir provavelmente o número total de leitos de pacientes que poderiam ser atendidos consequentemente, reduzir a receita da UTI, mas que há uma compensação muito grande, né, que a presença dos familiares, ela é muito importante aí no processo de cuidados e de recuperação à saúde do paciente. Aí, passando para o segundo tópico aqui da nossa revisão de literatura, a gente olha aqui para a RDC 50, né, ela pede 9 metros quadrados,
como área mínima, 2 metros entre leitos, 1 metro de afastamento da parede, 1,20 no pé do leito, né? Na minuta de revisão não tem uma área mínima, ou a gente não viu, mas pelo que a gente analisou, a gente não identificou, mas a gente estimou essa área mínima de 10 a 13 metros quadrados, 10 nos leitos que ficam no meio, 13 nos das pontas, né, considerando esses afastamentos mínimos, então até aumenta um pouquinho essa área por leito, mas reduziu um pouquinho o afastamento entre leitos, que de 2 metros passou para 1,5 metro, né, entre leitos, aumentou um pouquinho o afastamento da parede para 1,5 metro, aumentou um pouquinho o afastamento do pé para 1,5 metro, e o da cabeceira para 60 centímetros. Então, a área é um pouquinho maior, mas esse box padrão aqui provavelmente vai ser um pouquinho mais estreito. E aí, comparando com algumas normas internacionais, as nossas áreas são são as mais baixas que a gente encontrou, né? A norma americana, ela pede 18,6 metros quadrados, e, excepcionalmente, quando não for possível, em caso de reformas, eles aceitam 13,9 metros quadrados por leito de UTI. Eles pedem uma distância mínima aí de aproximadamente 2,40 metros entre leitos, e a maioria das normas pede pelo menos 1,20 livre de cada lateral dos leitos, né? E às vezes 1,5 metro na lateral que é feita a transferência para a maca. Também chama atenção que a gente está pedindo um lavatório a cada 5 leitos, né? E a gente viu nas normas um lavatório por leito, um a cada 2 leitos, um a cada 3 leitos, né? Então também seria um dos valores aqui mais baixos. Na norma americana, a gente representando em desenho, os 18,67 metros quadrados, eles têm uma margem de folga bem grande em relação aos próprios recuos mínimos que eles pedem, afastamentos mínimos, né? Então, eles pedem 1,20 de um lado, 1,5 do outro, mas, na verdade, ficou aí um afastamento tranquilo, né? Bem superior, dentro desses 18,67 metros. E se a gente considerar a área mínima, que eles consideram mínima aceitável em caso de reforma, que é 13,9, ficaria 1,5 metro ao redor do leito da UTI. Se a gente esquecer a área mínima da norma americana e focar nos afastamentos mínimos, eles pedem 1,20 numa lateral, 1,5 na outra, 1,5 no pé, 30 na cabeceira. Isso daria uma área real aí de 12,87 metros quadrados. Aqui, só para ilustrar, a norma da Australásia, e diretrizes da Australásia e também a norma inglesa falam em torno de 25 metros quadrados por leito de UTI. Elas também pedem 1,20, 1,50 de afastamento lateral, mas tem bastante folga aí por conta desses 25 metros quadrados, né? Tem uma folga bem grande, e elas também esclarecem que a circulação tem que acontecer fora dessa área. A norma inglesa justifica a importância dos 25 metros quadrados por alguns fatores. Um deles é que 5 membros da equipe de saúde possam atender o paciente em uma situação de emergência. Aí a gente só, para ilustrar, né, a gente colocou aqui nessa minuta de revisão da RDC 50, se a gente colocar 5 pacientes ao redor do leito e botar uma maca bem pequena, né, a gente vê que o espaço é mais ou menos exíguo, né? Se a gente pegasse aí as orientações do Paneris Eunice, seriam 45 centímetros para aproximação frontal, mais 75 para circular, então a gente precisaria mesmo de 1,20 aqui. E aqui provavelmente seria um pouco difícil a manobra da maca, né? E se a gente pegar os recuos mínimos da norma americana, 1,20 de um lado, 1,5 do outro, livres, né? A gente conseguiria já ter aí uma área talvez um pouco mais confortável, né, para um atendimento de emergência junto ao leito. Gente, a pesquisa está em desenvolvimento, né? A gente não finalizou, a gente espera dar alguma pequena contribuição aí nesse sentido. E as contribuições de vocês também são muito bem-vindas aí para o andamento do trabalho. Muito obrigada. Parabéns, Patrícia. Já estou super curiosa aqui para ver o resultado dessa pesquisa, né? Interessante, a gente sabe, nós arquitetos sabemos que como o espaço pode promover uma melhor atividade, quando ele está bem planejado, a equipe trabalha, né, com mais conforto, com menos erros, e ainda mais em UTI, que é um ambiente tenso, né? Ali onde está, às vezes, na transição da vida, né? Finalizando ali, é um ambiente realmente que requer todo esse cuidado. Tem uma fala aqui no chat da Ana Cláudia, ela diz que é enfermeira
e faz uma sugestão de ser incluída também as enfermeiras na sua pesquisa. Você citou que queria entrevistar os médicos e ela sugere também que as enfermeiras têm muito o dia a dia, né, do cuidado ao paciente. Posso comentar bem rapidamente? Ana, é Ana Cláudia, né? Ana, com certeza. Na verdade, assim, a gente imagina que a maior parte dos participantes da pesquisa vai ser equipe de enfermagem, né, da UTI. A ideia nos estudos de caso é tentar incluir toda a equipe, né, de saúde da UTI. E só no momento inicial que a gente pensou em fazer um recorte pequeno para entender as atividades rotineiras e de emergência, que a gente pensou em não entrevistar tantas pessoas e a gente colocou um número menor de engenheiros e de médicos. Mas eu concordo plenamente com a tua sugestão, tá? Muito obrigada. Então, obrigada, Patrícia. Vamos agora para a terceira apresentação dessa mesa, que é o João Paulo. Ele